Arquivo sombrio. Os ecos que você ouve talvez não sejam apenas da sua imaginação. E se eu te dissesse que existe uma técnica fotográfica capaz de revelar a verdadeira natureza da alma humana? No interior do Ceará, em 1942, uma fotógrafa descobriu um método que jamais deveria ter sido experimentado. O que ela capturou em suas lentes não eram apenas rostos. Eram confissões silenciosas de pecados inconfessáveis. E hoje, 70 anos depois, essas fotografias ainda sussurram segredos que alguns matariam para manter enterrados. Socorro Limeira era conhecida em toda a região do Cariri como a mulher que fotografava as almas. Não era superstição, era técnica pura. Filha de um químico francês que havia fugido da Europa durante a Primeira Guerra, ela cresceu entre fórmulas e experimentos, aprendendo desde criança os segredos da revelação fotográfica que seu pai guardava como tesouro. Quando Monsieur Limeira morreu em 1940, deixou para Socorro mais do que equipamentos fotográficos. Deixou um caderno repleto de anotações em francês sobre uma técnica revolucionária que ele havia desenvolvido durante seus experimentos com sais de prata e extratos vegetais da caatinga. Uma fórmula que, segundo suas palavras, era capaz de revelar a verdade oculta por trás da máscara humana. Socorro demorou 2 anos para decifrar completamente as anotações do pai. As fórmulas eram complexas, exigindo ingredientes específicos da flora local. Seiva de mandacaru colhida durante a lua minguante, pó de raiz de angico misturado com cinzas de aroeira queimada em noite de São João. Ingredientes que as benzedeiras da região conheciam bem, mas que jamais haviam sido utilizados em processos fotográficos. A primeira vez que ela experimentou a técnica foi fotografando a si mesma. Preparou cuidadosamente os compostos químicos, seguindo as instruções do caderno. Mergulhou a chapa fotográfica na solução e fez a exposição. Quando revelou a imagem, quase desmaiou do susto. A fotografia não mostrava apenas seu rosto. Atrás de sua imagem, como uma sombra projetada na parede, havia a silhueta de outra pessoa. Uma figura que ela reconheceu imediatamente era seu irmão caçula, Antônio, que havia morrido afogado no açude quando tinham apenas 10 anos de idade. Um acidente que ela nunca havia contado a ninguém que, na verdade, não tinha sido acidente algum. Naquela tarde de dezembro, quando brincavam às margens do açude, Antônio havia encontrado o esconderijo onde Socorro guardava suas bonecas de porcelana. As únicas lembranças que tinha da mãe francesa que morrera no parto. Em um acesso de raiva, o menino quebrou a boneca favorita de Socorro, rindo da irmã que chorava desesperadamente. O que aconteceu depois, Socorro havia enterrado tão fundo em sua memória que quase acreditava ter sido apenas um pesadelo. Mas a fotografia revelada trouxe tudo de volta com uma clareza dolorosa. Elase lembrava de empurrar o irmão. Lembrava dele caindo na água. Lembrava de ficar parada, observando, enquanto ele gritava por socorro. E lembrava da decisão consciente de não fazer nada para salvá-lo. A imagem fotográfica mostrava Antônio exatamente como ela o via agora em seus pesadelos. O rosto inchado pela água, os olhos vidrados fixos nela, a boca aberta em um grito silencioso. E no canto da fotografia, quase imperceptível, havia palavras que pareciam ter sido escritas pela própria luz. Por que me deixou morrer? Socorro queimou a fotografia imediatamente, mas não conseguiu queimar a descoberta que havia feito. A fórmula do pai realmente funcionava. Revelava não apenas a imagem física, mas também os segredos mais sombrios da alma de quem estava sendo fotografado. Era como se a técnica utilizasse alguma propriedade oculta da luz para capturar as culpas, os medos e os remorsos que cada pessoa carregava dentro de si. Durante semanas, Socorro lutou contra a tentação de experimentar novamente. Sabia que havia descoberto algo perigoso, algo que talvez devesse permanecer enterrado junto com seu pai. Mas a curiosidade era mais forte que o medo. E foi assim que ela decidiu oferecer seus serviços fotográficos para a comunidade local, sem revelar o verdadeiro poder da técnica que utilizava. O primeiro cliente de Socorro foi o Coronel Macedo, o homem mais poderoso da região. Dono de fazendas de algodão e gado,
ele controlava praticamente tudo o que acontecia nos municípios vizinhos. Sua família havia encomendado um retrato oficial para comemorar seus 60 anos, e Socorro foi contratada para a ocasião. Durante a sessão fotográfica, o coronel posou com sua postura imponente de sempre. Peito estufado, olhar altivo, as mãos firmes apoiadas na bengala de marfim que era símbolo de seu poder. Socorro preparou discretamente os químicos especiais, aplicou a técnica que havia herdado do pai e fez a exposição. Quando revelou a fotografia no laboratório improvisado em sua casa, o que viu fez seu sangue gelar. Atrás da figura imponente do coronel havia 3 sombras humanas, 3 silhuetas que pareciam estar encurvadas, como se carregassem algum peso invisível. E no rosto do próprio coronel, além de sua expressão séria habitual, havia algo mais. Uma máscara de medo que transparecia através de seus olhos. Socorro sabia das histórias que corriam pela região sobre trabalhadores que haviam desaparecido nas fazendas do coronel. Sempre que alguém questionava as condições desumanas de trabalho ou ousava se organizar contra os abusos, simplesmente sumia. As famílias eram informadas de que o trabalhador havia fugido durante a noite, levando suas poucas posses. Mas as posses sempre permaneciam no mesmo lugar. A fotografia revelada confirmava as suspeitas que muitos tinham, mas ninguém ousava verbalizar. O coronel Macedo era um assassino, e as 3 sombras na imagem eram os espíritos daqueles que ele havia mandado matar para manter seu poder absoluto sobre a região. Socorro entregou ao coronel apenas uma cópia normal da fotografia, revelada com químicos convencionais. Guardou, para si, a versão especial, aquela que mostrava a verdade oculta. E foi assim que começou sua coleção secreta. Um arquivo de almas que crescia a cada novo cliente. Havia a fotografia de Dona Conceição, a parteira respeitada por toda a comunidade, que mostrava ao fundo as silhuetas de 4 bebês recém-nascidos. Socorro descobriu depois que Dona Conceição cobrava valores diferentes, dependendo do problema que precisava resolver durante o parto. Às vezes, famílias pagavam para que certas crianças não sobrevivessem ao nascimento. Havia também o retrato do professor Joaquim, admirado por todos como um educador dedicado, mas cuja fotografia revelava atrás dele a sombra de uma menina de aproximadamente 12 anos, sempre a mesma menina que havia desaparecido misteriosamente 3 anos antes, logo após ter ficado depois da aula para aulas particulares com o professor. A cada nova fotografia revelada, Socorro sentia como se estivesse desenterrando um cemitério de segredos. A técnica de seu pai havia transformado sua câmera em uma espécie de confessionário involuntário, onde as almas eram obrigadas a revelar seus pecados mais escuros através da magia química da revelação especial. Mas Socorro cometeu um erro fatal. Começou a acreditar que era uma espécie de justiceira, uma pessoa escolhida para desmascarar a hipocrisia e a maldade que se escondiam por trás das aparências respeitáveis. E foi essa arrogância que a levou a tomar a decisão que mudaria tudo. Em 1943, exatamente um ano após descobrir a técnica secreta, Socorro decidiu fotografar a pessoa mais poderosa e temida de toda a região, Padre Cícero. O santo do Juazeiro havia concordado em posar para um retrato oficial que seria distribuído entre os fiéis, e Socorro viu ali uma oportunidade única de descobrir os segredos do homem, que era venerado como santo, mas que, segundo rumores, havia acumulado poder e riqueza através de métodos questionáveis. A sessão fotográfica aconteceu na casa de Padre Cícero, em Juazeiro do Norte. Socorro preparou seus químicos especiais com um cuidado ainda maior que o habitual, misturando a seiva de mandacaru com pó de aroeira e algumas gotas de um extrato que havia descoberto recentemente. Sangue de galo preto coletado durante uma sexta-feira santa. Quando fez a exposição da fotografia, Socorro sentiu algo diferente no ar. Era como se uma energia sobrenatural estivesse presente no ambiente, interferindo no processo fotográfico de uma maneira que ela nunca havia experimentado antes. A luz parecia mais densa, quase palpável, e por um momento ela teve a impressão de que não estava sozinha na sala com Padre Cícero. Naquela noite, quando revelou a fotografia em seu laboratório,
Socorro descobriu que havia fotografado muito, mais do que esperava. A imagem não mostrava apenas Padre Cícero. Mostrava uma multidão inteira de figuras espectrais ao seu redor. Centenas de sombras humanas que pareciam estar em posições de súplica, com os braços estendidos em direção ao religioso. Mas o mais perturbador não eram as sombras. Era o próprio Padre Cícero. Na fotografia revelada com a técnica especial, seu rosto mostrava duas expressões simultaneamente. A serenidade beatífica que todos conheciam, e por baixo dela, uma expressão de terror absoluto, como se ele soubesse exatamente o que estava sendo capturado pela câmera e compreendesse as consequências daquela revelação. E então Socorro notou algo que fez seu coração parar. No fundo da fotografia, escritas em letras que pareciam ter sido gravadas pela própria luz, havia palavras em latim: Veritas vincit omnia. A verdade vence tudo. Mas logo abaixo, em uma caligrafia que ela reconheceu imediatamente como sendo de seu pai, havia uma mensagem em francês: Ma chère fille, certaines vérités ne doivent jamais être révélées. Minha querida filha, certas verdades jamais devem ser reveladas. Socorro compreendeu naquele momento que havia ido longe demais. A técnica que seu pai havia desenvolvido não era apenas um método fotográfico avançado. Era uma forma de comunicação com o plano espiritual, uma maneira de forçar a revelação de segredos que deveriam permanecer ocultos. E, ao fotografar Padre Cícero, ela havia violado uma barreira que não deveria ter sido cruzada. Na manhã seguinte, Socorro foi encontrada morta em seu laboratório. Oficialmente, ela havia sofrido um acidente com os produtos químicos. Uma explosão que destruiu completamente todo o equipamento fotográfico e as dezenas de fotografias especiais que ela havia colecionado ao longo do ano. Seu corpo foi encontrado, com uma expressão de terror que ninguém conseguiu explicar. Mas 3 pessoas na cidade sabiam a verdade sobre o que havia acontecido. O coronel Macedo, Dona Conceição e o professor Joaquim haviam descoberto a existência das fotografias especiais e decidiram que Socorro representava uma ameaça muito grande para suas reputações e suas vidas. Eles se uniram em um pacto silencioso e eliminaram a fotógrafa antes que ela pudesse revelar os segredos que havia capturado. O que eles não sabiam é que Socorro havia escondido uma cópia de cada fotografia especial em um local que jamais imaginariam. Procurar, dentro do próprio túmulo de seu pai, enterrada junto com o caderno de fórmulas que havia dado origem a toda aquela descoberta macabra. 70 anos se passaram desde a morte de Socorro Limeira. O cemitério onde ela e seu pai estão enterrados foi abandonado há décadas, tomado pelo mato da Caatinga. Mas vez ou outra, alguém ainda visita aqueles túmulos esquecidos. Pesquisadores de fenômenos paranormais, curiosos atraídos pelas lendas locais, ou descendentes das famílias que um dia foram fotografadas pela técnica especial. Dizem que em noites de lua nova, quando o vento sopra forte através das catingueiras secas, é possível ouvir sussurros vindos de dentro da terra. Vozes que falam em francês, pedindo perdão por ter criado uma técnica que deveria ter morrido junto com seu inventor. E outras vozes, mais nítidas, que repetem incessantemente os nomes daqueles que ainda carregam segredos inconfessáveis. O caderno de fórmulas e as fotografias especiais continuam enterrados, esperando que alguém seja corajoso ou imprudente e o suficiente para desenterrá-los. Porque alguns segredos, uma vez revelados pela luz da verdade, jamais voltam a se esconder nas sombras. E se você algum dia passar pelo interior do Ceará e ouvir falar de uma antiga fotógrafa que capturava almas, lembre-se desta história, porque a técnica de Socorro Limeira não morreu com ela. As fórmulas ainda existem, escritas em um caderno que aguarda pacientemente por alguém que compreenda o verdadeiro poder da luz para revelar aquilo que deveria permanecer oculto para sempre. Talvez neste exato momento, enquanto você lê estas palavras, alguém já tenha encontrado aquele túmulo esquecido. Talvez as fórmulas já tenham sido decifradas novamente. E talvez, muito em breve, você mesmo se encontre diante de uma câmera fotográfica que captura muito mais do que deveria. Pergunta que fica é:
Você teria coragem de olhar para uma fotografia que revelasse a verdade absoluta sobre sua própria alma?